Olá pessoal, boa noite. Bom, hoje o tema será consumo consciente, um tema muito importante, um tema bem atual que a gente vê direto na mídia, né? Sempre fala sobre a responsabilidade que nós temos em relação ao meio ambiente. Então, as nossas ações como cidadãos, elas têm uma consequência muito grande, né? O que nós compramos, o que nós consumimos e os produtos que descartamos no meio ambiente. Então, o consumo consciente é um tema que a gente vai comentar hoje, um tema muito importante dentro da Semana do Meio Ambiente. Bom, eu vou basear a nossa conversa, né, essa 1 hora, nos nossos livros Consumo Consciente, tá, que foi uma autopublicação, e também o nosso livro Consumo Verde, publicado pela editora UFV, da Universidade Federal de Viçosa. Além disso, também vamos falar um pouco sobre alguns aspectos que vão estar no nosso próximo livro, também publicado pela editora UFV, um livro que deve sair possivelmente no final de 2020 ou início de 2021. Olá, Ana Cristina, tudo bem? Boa noite. Já comecei a falar a live aqui, porque como vai ficar gravado, né? Depois as pessoas vão ver. Então eu já comecei a falar mesmo não tendo muita gente. Bem, então a gente vai falar sobre o tema, o consumo consciente, dentro dessa semana do meio ambiente, né? Vamos utilizar então esses livros, né? O Consumo Verde e o Consumo Consciente como base para o livro, para a nossa conversa, e também o livro que deve sair esse ano, 2020 ou 2021, pela editora UFV, que é o Consumo Responsável e Sustentabilidade. Bem, para a gente começar a falar sobre consumo consciente, perdão, para a gente começar a falar sobre consumo consciente, eu queria abordar justamente o que vai estar no próximo livro. Né? O livro já foi aprovado, deve sair em breve, mas justamente é o tema que tem lá. São os papéis que as pessoas têm em relação ao meio ambiente. Então, pelo nosso estudo no livro, a gente colocou os 4 papéis que o ser humano, os 4 principais papéis que o ser humano tem no tocante ao meio ambiente. Isso é descrito ao longo do livro, tá? Um deles é o papel que mais vem à nossa cabeça, que é o papel como cidadão, né? Então, nós somos consumidores, cidadãos, né? Então, o ser humano, quando está nesse papel como cidadão ou como consumidor, nós compramos as mercadorias, nós utilizamos os produtos e serviços e depois nós descartamos embalagens, produtos que pararam de funcionar ou que já estão desgastados, né? Então, esse é o nosso papel como cidadão. Um outro papel que o ser humano pode ter é quando ele está na condução dos governos, né? Então, nesse papel como condutor de ações governamentais, o ser humano pode fazer a diferença, né? Então, por meio de legislações, por meio de orientações da comunidade, da população. Então, é um outro papel que o ser humano pode ter. Então, nós podemos, eventualmente, estar como um agente público e sempre como um cidadão consumidor. Então, o papel de cidadão consumidor nós sempre vamos ter. Mas, adicionalmente, nós podemos estar na condução dos governos, o terceiro papel na condução das empresas ou na condução de organizações não governamentais, órgãos do terceiro setor, entre outros. Tá? Então, são 4 papéis principais que a gente trabalha nessa discussão teórica a respeito do consumo consciente. Todos esses papéis são importantes. Então, se a pessoa está na condução de uma empresa, o que ela ali dentro da empresa ela pode fazer de diferente?
né? Quais as ações? A compra de matéria-prima mais amigável, ajustes que são feitos no ambiente interno da empresa, otimização de recursos. A gente já falou na live de marketing ambiental um pouco sobre isso, né? E se está em organizações do terceiro setor, o que são essas organizações? Tipo WWF, Greenpeace e todas essas instituições, né? O barulho necessário que elas fazem para que empresas e governos e pessoas também se movam, mudem, pensem diferente, né? Então, eu queria enfatizar, para a gente começar essa conversa, esses 4 papéis que são importantes, né? Que nós, pessoas, né? Físicas, nós assumimos em relação ao meio ambiente. Um papel é de todos, que é o cidadão/consumidor. Isso aí todos nós vamos ter. Mas alguns têm papel adicional. Além desse, vão estar na condução de empresas ou trabalhando numa empresa. Outros vão estar no papel de agentes públicos, né, em governos, com acesso a legislações. E outros vão estar em outros setores, como as organizações, né, não governamentais, e também vão ter o seu papel em relação ao meio ambiente, ok? Então, isso aí é o que a gente discute, que vai sair no próximo livro, né, na editora UFV, espero que ainda esse ano, ou mais tardar início do ano que vem. Bom, então, feita essa consideração desse primeiro papel, né, o papel do ser humano na condução aí do meio ambiente, é importante a gente falar de 2 aspectos que parecem ser meio contraditórios. Um é o consumo e o consumismo, né? Então a gente aborda isso muito no livro Consumo Consciente, a questão do consumo e consumismo. Não sei se vocês já pararam para pensar, né, a diferença que tem entre o consumo e o consumismo. Bom, o consumismo, quando a gente consome bem além da conta, né? Quando a gente exagera, faz compras supérfluas, né, desnecessárias, é aquela pessoa que abre o guarda-roupa e lá tem 100 pares de sapato, de sandálias, ou pares de roupa, né? É um excesso, né? Tu imaginar 100 pares de calçados, se tu usar todos os 100 pares, né, no ano, talvez tu vá usar cada par 2 ou 3 vezes no ano. Então é muito pouco, né? Mas tem gente que realmente tem esse guarda-roupa lotado de roupas, calçados, enquanto outras pessoas não têm nada, né? Então essa é uma característica do consumismo. Eu sempre falo com os alunos, eu faço uma comparação que o consumo e o consumismo é igual remédio e o veneno. Então, cada um de nós temos um certo nível de consumo que é como se fosse o remédio, né? Então, até um certo nível de consumo, isso é meio particular de cada um, é necessário. Então, tu tem que comprar alimentos para sobreviver, tem que comprar bebidas, tu tem que comprar roupas, tu tem que comprar calçados, né? E eventualmente algumas coisas para tua casa. Então, cada um de nós temos que estabelecer essa curva na qual vai até o que realmente tu precisa, né? O problema é quando passa desse necessário, quando a gente exagera, como são os exemplos que eu tinha falado. Nesse ponto, a gente começa a descambar para o consumismo, tá? Então, é a mesma coisa, eu faço essa analogia, né? É como se fosse um remédio veneno. Então, se o médico vai te prescrever, olha, tu vai tomar 3 comprimidos por dia, é como se fosse o consumo, é o ideal, é o que tu precisa. Só que se tu exagerar na dose, ao invés de tomar 3, tu tomar 10 comprimidos, certamente vai causar algum efeito ruim para ti. Então, da mesma forma, o consumismo. Consumismo, né, o consumo tem um certo nível, a partir dele é como se fosse um veneno, né? Algo ruim para nós e também para a sociedade, um consumo exagerado. Dentro dessa ideia de consumo e consumismo,
a gente tem, uh, a gente tem algumas palavras, né, que são o consumo impulsivo, o consumo compulsivo e o consumo normal, né, o eventual. Então eu estou até escrevendo aqui para eu não perder, né? Então o consumo eventual é aquele consumo que a gente faz quando a gente precisa de um produto qualquer. Então, por exemplo, se eu estou na minha casa fazendo almoço e eu verifico que o arroz que eu faço, o almoço, né, o arroz está acabando, na hora me vem um alerta, né? Eu penso assim, putz, eu fiz arroz hoje, mas acabou o arroz que tinha na lata. Se eu não for no supermercado ou na mercearia ou em qualquer lugar que venda arroz, e se eu não comprar hoje, amanhã eu não tenho arroz para comer, certo? Então isso desencadeia o reconhecimento do problema. Isso a gente fala, né, na parte de comportamento do consumidor. Então, toda vez que falta um produto, eu estou andando na rua e de repente meu tênis ou meu sapato ele abre. E eu usava aquele tênis ou sapato para trabalhar. Ocorreu um problema. Então, eu preciso provavelmente ou arrumar um outro calçado para ir no trabalho, né? Claro, a gente está na época de pandemia, muita gente não está indo ao trabalho, está trabalhando em casa, né? Mas nesse exemplo hipotético, tu teria um problema. Olha, ou eu arrumo um outro calçado, ou eu tenho que ir na loja e comprar um novo calçado, caso eu não tenha um sobressalente. Então sempre ocorre um reconhecimento de problema, a falta de alguma coisa ou um produto que de alguma forma não funcione mais. Então as compras eventuais elas são normais, né? Então no caso dessa falta aí do arroz que eu detectei que faltou, o que eu faço? Eu vou no supermercado, por exemplo, chego lá, eu posso fazer uma lista de compras se eu for muito organizado. Se eu não for, eu gravo na cabeça o que eu preciso e chega lá eu faço a compra. E isso seria a compra eventual, a compra necessária, né? O que realmente tu precisa quando tu reconhece esse problema do produto que falta ou produto que estraga. Um outro tipo de consumo é o chamado consumo impulsivo, né? Então o consumo impulsivo ocorre muito, eu gosto de dar o exemplo do supermercado. O consumo impulsivo às vezes ocorre muito quando a gente vai no supermercado, né? Principalmente se tu não faz uma lista de compras. Se tu faz uma lista de compras e tem uma certa restrição orçamentária, o que a gente vai fazer? A gente vai ter a lista, eu sei o pouquinho de dinheiro que eu levei e eu vou tentar me ater àquela lista de compras. Então, vai chegar arroz, macarrão, feijão, leite, né, farinha, uma série de itens ali. Mas aí imagina que tu esteja lá comprando, né, e de repente tu sente o cheiro do pão na padaria do supermercado. Tu não tinha ido lá para comprar pão, né? Tu tinha feito a lista ou não tinha feito a lista, né? Mas aquele cheiro do pão, ele desencadeou nos seus sentidos, né, no olfato, desencadeou um interesse de comprar aquele produto. Então, embora não conste na tua lista que tu levou lá no supermercado, embora tu não tenha ido, se tu não tinha uma lista, tu não tenha pensado em comprar pão, mas tu vai comprar por impulso. Então vai lá na padaria do supermercado, que geralmente eles colocam no final do supermercado, já perceberam isso? Porque às vezes a pessoa vai de manhã para comprar pão no supermercado, né? Tem gente que vai no supermercado comprar pão. Aí a pessoa vai passar por todas aquelas gôndolas de supermercado, aquelas prateleiras, né? Para chegar lá no fundo do supermercado onde está a padaria. Como ela vai passar perto das prateleiras, numa dessas, essa é a estratégia do supermercado, numa dessas ela vai passar e vai olhar para algum produto e vai comprar com impulso, né? Então essa é a compra por impulso. Não é ruim,
né? As mulheres sabem muito bem, às vezes a compra por impulso ocorre quando a pessoa está andando na rua, né? Principalmente as mulheres, né? Estão andando na rua e encontram uma vitrine com uma roupa bonita e aí fica namorando aquela vitrine, tá? Mas, pessoal, isso acontece com homem também, tá? Tô brincando. Olha aquela roupa na vitrine, ou um calçado, e acaba entrando e às vezes faz a compra. Então isso é compra por impulso também, tá? Compra por impulso é sempre quando não está planejado. Isso ocorre com homem, ocorre com mulher, às vezes ocorre com as crianças, né? Então as empresas elas torcem muito para que os pais levem as crianças nas lojas, né? Principalmente lojas de brinquedo, de chocolate, para fazer com que as crianças tentem persuadir os pais a fazer uma compra por impulso, né? Porque a criança começou a chorar, porque ela gostou de tal brinquedo, então é um perigo muito grande, né? Então a gente tem compra eventual, quando tu precisa do produto, compra por impulso quando tu não pensa, né? Isso quando ocorre, obrigado, Gabriela, com as promoções, né? Então as empresas utilizam muito isso, por isso que são criadas essas datas comemorativas, né? Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Natal, Páscoa, para fazer com que as pessoas elas tenham esse impulso de ir lá fazer a compra naquela data comemorativa. Então a Elaine está falando aqui, meu pai sempre vai ao mercado e traz pão. Pois é, certamente, Elaine, tu pode até me falar aí, a padaria do supermercado fica no fundo do supermercado, lá no final, ou não? As lojas americanas sempre fazem isso. Até o corredor para a caixa tem vários produtos, exato. Exatamente, né? É isso mesmo, eles tentam fazer com que as pessoas se sintam atraídas ao passar nas prateleiras, né? Porque o objetivo dela tá lá no final. A Elaine tá falando aí, fica no fundo, né? É uma estratégia. Aí ao passar, tu acaba olhando para uma prateleira ou outra, né? E acaba fazendo, às vezes faz a compra. Ou às vezes desperta, olha, realmente eu precisava daquilo. E às vezes não precisava, né? Mas viu. Aí é sempre apelar para os sentidos, né? Ou o cheiro, ou a visão, né? Ou às vezes a audição, porque eles colocam uma música, ou então tem o sistema de som do supermercado e fala assim, olha, aproveite, agora tem a promoção de cerveja. A pessoa não foi, mas ela ouviu, né? Ela não foi para aquilo, ela ouviu. Então eles utilizam muito isso. Utiliza também o paladar. Aí alguém poderia pensar, mas como? Quando tu tem lá um quiosquezinho, por exemplo, com a pessoa servindo café. Aí tu passa lá, olha, quer experimentar o nosso café, o café da empresa fulano de tal, aí tu vai, experimenta e, poxa, podia levar um pacote desse café, né? Então elas utilizam essas estratégias, né, para tentar sensibilizar o consumidor a fazer uma compra por impulso, aquela que não estava programada, tá? Então, o que a gente pode tirar de conclusão disso tudo é que a compra eventual, que é aquela compra quando a gente precisa, ela não é ruim, ela é uma necessidade que temos. A compra por impulso não é ruim que uma vez ou outra tu esteja passando na rua, veja uma vitrine, né, com a roupa bonita que tu não tinha pensado, tu tem o dinheiro, entra lá e compra. Eu acho que isso faz parte da vida das pessoas, né? Elas terem prazer em achar alguma coisa que pensa que é interessante ou que julgou que é interessante, vai lá e compra e tem o dinheiro, não tem problema, né? Não é uma coisa sempre que ocorre. Então, a compra por impulso também não é o problema. Ela pode acontecer e ela acontece. Não tem problema tu ir no supermercado e sentir o cheiro lá do pão e, olha, eu vou comprar um pãozinho quente, colocar lá margarina ou alguma coisa assim
e veio bem a calhar, eu senti o cheiro desse pão, não tem problema. Então, nossa conversa aqui é consumo eventual, quando a gente precisa. Ótimo, excelente. Consumo impulsivo, quando a gente é estimulado e eventualmente a gente compra, também não é problema. O grande problema e que está atrelado ao consumismo é aquela chamada compra compulsiva. Então são palavras parecidas, né? Impulso e compulsão, né? Impulsiva e compulsiva. A impulsiva, ela é pontual, ocorre periodicamente, uma vez ou outra, em alguma ocasião. O problema são as compras compulsivas. E aí tem estudos, né, que relatam que a compulsividade na compra é um vício, é um problema de saúde, que logicamente, né, tem que ser tratado por um especialista da área de saúde. São transtornos que a pessoa tem que faz com que a pessoa ela faça compras exageradas, muitas vezes que ela não precisa, e, pasmem, quando também ela não tem dinheiro para comprar aquilo. Então as pessoas às vezes elas compram muito e não tem nem como pagar. E aí ela começa a ficar desesperada quando ela checa a fatura do cartão de crédito e não sabe de onde veio aquilo, né? E então esse é um problema sério, um problema de saúde, precisa ser tratado. A compra compulsiva ela pode gerar também sentimentos negativos após o momento da compra, né? Então a euforia é no momento da compra, a pessoa faz a compra, se sente bem, né? Aí chega em casa, ela se depara com a dívida que fez, mas ela também se depara com a frustração, porque aquilo lá foi um sentimento passageiro de felicidade. É a característica dos vícios, né? Vamos falar abertamente. A característica dos vícios é proporcionar esse efeito de felicidade que é bem transitório. Depois passa um certo momento, a pessoa ela sente essa frustração, né? A Gabriela está dizendo, às vezes é outro problema que a pessoa passa e compensa nas compras. Exatamente, né? Isso também, Gabriela, é uma característica geralmente que ocorre com os vícios, né? Às vezes a pessoa, igual eu vi essa semana, um médico falando que às vezes tem pessoas que fumam, né? Se alguém fumar aí, não estou criticando, mas isso aí eu estou reproduzindo o que o médico falou, né? Que às vezes a pessoa faz aquilo com a sensação de diminuir a ansiedade. A gente está numa época de pandemia e falando muito sobre ansiedade, né? Então ele estava falando que às vezes tem pessoas que alegam isso, eu fumo para diminuir a minha ansiedade. E ele estava dizendo, isso não é verdade, isso é uma coisa que a pessoa acredita que pode até ter esse efeito, talvez transitório, de alguns minutos, enquanto está ali naquele prazer, mas depois ela vai sentir os efeitos ruins. No caso da compra compulsiva é a mesma coisa. Os efeitos ruins ela vai se deparar na hora que ela vê aquela quantidade de produtos que ela não precisava, que talvez ela não vai usar, na hora que ela se depara com a dívida que ela fez, que às vezes ela não tem condições de pagar, então uma grande frustração. No marketing a gente aprende, tem uma expressão que se chama dissonância cognitiva. Geralmente todos nós temos isso, né? O que é dissonância cognitiva? Quando a gente vai comprar, por exemplo, tu vai numa loja e compra um tênis, tu chega lá, em geral, né, a gente experimenta 2, 3, olha algumas marcas, e quando tu efetua a compra de um produto, um tênis, por exemplo, tu chega na tua casa e, por exemplo, tu coloca lá o tênis e depois tu fica pensando assim, putz, ficou legal, né? Mas eu podia ter comprado aquele outro também e ia ficar legal. Eu comprei essa roupa, mas tinha uma outra lá também muito legal, eu podia ter comprado. Então, isso é uma característica do ser humano, tá sempre insatisfeito com o que tem, né? E aí o compulsivo, ele acaba, nessa dúvida, acaba comprando vários, né? Para ver se ele fica feliz e não tem essa dissonância cognitiva que todos nós temos.
Todos nós temos. Então, se eu comprar esse celular, eu vou comprar ele de uma capacidade, por exemplo, e aí eu vou chegar em casa, talvez eu vou pensar assim, putz, por que eu não comprei o dobro da capacidade dele? Né? Ia custar 2 vezes mais, mas eu poderia ter comprado. Aí eu começo a colocar fotos aqui, ele não cabe mais. Isso se chama dissonância cognitiva. Toda vez que a gente questiona a própria compra e começa a perceber que se tu comprou os prós daquele produto, tu também deixou de comprar outros produtos, né? Tu deixou de ter a vantagem de outros produtos que ficaram lá na loja. Então, a dissonância cognitiva, ela ocorre, mas muitas vezes a gente, mas esse tênis ficou melhor para mim. Mas certamente os outros tênis tinham outras características que também te agradavam. O comprador compulsivo, ele quer comprar tudo, né? Então ele tenta diminuir isso, mas ele cria um problemão para ele. Então, consumo eventual e consumo impulsivo está dentro da normalidade. O consumo compulsivo, não. O consumo compulsivo geralmente nos leva a esse consumismo, a essa forma ruim de fazer compras, tá? E aí a gente chega na ideia do marketing e consumo, né? O marketing que a gente falou ontem, eu não vou prolongar, né, nesse assunto, porque já falamos ontem, mas o marketing ele foi criado justamente para estimular que as pessoas comprem os produtos das empresas, né? Então, quem não tiver visto a live de ontem, ela está salva no meu Instagram, tá? A gente comentou mais sobre o papel do marketing, especificamente do marketing ambiental, tá? Mas o marketing também influencia no nosso consumo e pode, de certa forma, ajudar a influenciar no consumismo, que é muito ruim. Bom, o que é o consumo consciente, né? O consumo consciente, para a gente entrar no tema, né, específico, embora tudo que a gente tenha falado tem correlação com o consumo consciente, porque no meu entendimento não tem como tu falar de consumo consciente sem falar de consumismo, que é o excesso do consumo, que gera os vários impactos. Porque qual o problema? Se tu consome muito, compra muito, a tendência é que tu descarte muito, né? Se tu descarta muito, esse produto vai ser jogado fora e vai causar os diversos impactos ambientais. Além disso, tu vai estimular que as empresas façam mais e mais produtos. Imagine se todo mundo fosse muito consumista, né? As empresas iriam aumentar mais ainda a produção. Aumentar a produção significa buscar mais e mais recursos naturais, né? Então já causar um colapso maior do que já existe. Então o marketing ele favorece essas compras, favorece sim o consumismo, mas por isso que a gente tem que pensar no marketing ambiental. Mas eu não vou mais me alongar no assunto do marketing, porque temos a live de ontem, né, que está salva lá, quem quiser dar uma olhadinha. Uma pergunta que a gente sempre pode se fazer é: por que há países que são mais conscientes em termos de consumo, né, meio ambiente, e outros países que não são tão conscientes assim, né? Vocês já devem ter visto, né, reportagem mostrando a Suécia, né, exemplo de meio ambiente, a Alemanha com vários projetos ambientais, as pessoas têm toda uma consciência na hora de jogar o lixo. Eu fiz curso de alemão 4 anos com uma professora alemã de Munique, mas aqui no Brasil, né, lógico, e ela falava muito da cultura alemã, né? Então ela dizia que o alemão, lá na Alemanha, ele tem uma certa cota de lixo, né? Então ele tem aquela cota de lixo, ele não pode passar daquela cota, senão ele vai pagar imposto, né? Vai pagar uma multa em relação ao lixo excedente que ele está jogando fora. Não sei como que funciona esse controle, né? Na verdade, muito desse controle está na cabeça das pessoas, né? E é nesse ponto que eu queria falar. Fazendo um parênteses,
Eu não sei se vocês lembram, mas há alguns anos atrás, né, quando teve a Copa do Mundo, né, de futebol aqui no Brasil, foi o primeiro momento que chamou atenção um fato feito por uma torcida estrangeira. Vocês devem se lembrar que ao final dos jogos, naquela Copa, em 2014, os japoneses, eles recolhiam todos os lixos que eles geravam, né? Então, suco, refrigerante, papel, embalagem de sanduíche, tudo que eles consumiam durante a partida, no final eles pegavam. Se vocês não acreditarem em mim, digitem lá no Google que vocês vão ver inúmeras fotos. Torcida, Japão, lixo, recolhimento de lixo, alguma coisa assim. Eles recolhendo lixo, né? Por que eles faziam isso? Isso é uma questão muito importante da gente pensar, que tem a ver com consumo consciente. Vejam só, eles não estavam no país deles, né? Então, mesmo que lá no Japão tenha essa legislação que obrigasse eles a ter essa preocupação com o lixo descartado, eles não estavam no Japão. Eles poderiam muito bem, vamos jogar fora, porque depois vem alguém aqui e cata o lixo, né? Ou vai ter a pessoa que faz a limpeza do estádio. Isso não é problema meu, né? Basicamente, gente, isso é uma mentalidade nossa, brasileira. Não sei se vocês concordam comigo, não estou jogando pedra na nossa cultura, mas muitas pessoas pensam assim, né? Para que eu vou... Para que eu tenho que jogar lixo no chão, porque esse é o trabalho do gari? Eu já ouvi gente falar isso. Um absurdo, né? Quer dizer, então tu tem que intensificar o trabalho dele, né? Porque se for assim, as pessoas têm que morrer para dar trabalho para o coveiro, né? Então é uma lógica muito sem lógica, né? Para dizer a verdade. Então, os japoneses, eles recolhiam aquilo, né? Recolhiam o lixo que eles geravam durante a partida de futebol. Por que eles fazem isso? Porque não está gravado em nenhuma lei, em nenhuma legislação. Está gravado aqui, na consciência deles. É a cultura deles. A cultura é a forma que eles enxergam a vida, né? Então, a gente fala de cultura, né? Na hora que a gente fala de comportamento do consumidor, falamos sobre o aspecto cultural. E aí eu quero fazer uma perguntinha, depois se vocês puderem me responder aí, eu falo com os alunos, eu dou um exemplo, né? Imaginem assim, que a gente tenha uma criança que nasce aqui no Brasil, né? Um exemplo, é hipotético, tá, gente? Talvez até meio bizarro, né? Mas imagine que uma criança nasce aqui no Brasil, os pais são brasileiros, né? Ela nasceu aqui no Brasil e por alguma razão os pais não teriam como criar essa criança, né? Os pais muito pobres, e eles conheceram um casal de japonês que estava no Brasil, eles conheceram e eles propuseram, eu sei que é meio bizarro, mas eles propuseram que o casal de japonês adotasse essa criança brasileira, tá? Sem nenhum traço, a criança não tem nenhum traço de japonês. Então a criança lá com 6 meses de vida, ela foi adotada pelo casal de japonês, tudo certinho, na lei, né? Os pais ficaram agradecidos, não tinha condição, muito pobres, de repente moravam na rua. Vamos enfeitar essa história da forma que vocês quiserem. Então esse casal de japonês, que não podiam ter filhos, por exemplo, eles recebem de bom grado aquela criança, aquele recém-nascido, né, de 6 meses, e vão levar lá para o Japão, correto? Então essa criança, ela sai do Brasil com 6 meses de vida, vai ser criada no Japão por um casal de japonês, que fala japonês, que é lá do Japão, que estava aqui passeando no Brasil. Pois bem, nesse exemplo hipotético nosso, essa criança, ela tem 6 meses, depois ela vai crescer, vai ser educada pelos japoneses, né, pelos pais japoneses, vai chegar com 5 anos, 10, 20, 25 anos, 30. A minha pergunta é, essa criança é brasileira
ou é japonesa? Oficialmente é brasileira, mas toda a carga cultural dessa criança é brasileira ou japonesa? Hein? Estou perguntando. Podem responder. Tá? Não na lei, na identidade. Na identidade ela é brasileira. Né? Talvez até depois tenha tido... ela pode ter tido, por exemplo... pelos pais agora serem japoneses, né, ela pode ter sido depois, claro, né, pela lei japonesa, ela pode ter se transformado em japonesa. Mas eu digo assim, em termos de traços culturais, essa criança é japonesa, como vocês estão falando aí. Porque provavelmente, mesmo ela não tendo os olhos puxados, mesmo ela não tendo as características físicas japonesa, certamente, né, igual a André está falando, onde tem a formação da personalidade, mas um bebê que chega com 6 meses no Japão, mesmo sendo brasileira, ela vai provavelmente falar japonês, ela vai ter percebido, vai conhecer toda a cultura japonesa, ela vai interagir com as pessoas, porque uma vez eu estava vendo que nos países asiáticos, né, principalmente o Japão, tem muita coisa que eles falam pelo olhar, pelo gesto, muitas vezes não é coisa falada, só pelo jeito de olhar eles já sabem reconhecer o que as pessoas querem dizer. É uma coisa meio estranha para nós, brasileiros, porque tu imagina, eu só lembro de quando a mãe ficava brava e fechava a cara pra gente, é alguma coisa assim que eles têm. Na conversa do dia a dia, eles são capazes de perceber as coisas por olhar. Isso é uma questão cultural também. Certamente uma criança dessa, à medida que ela for crescendo, ela vai pegando todas essas questões do Japão. Então, a gente aprende na literatura que a cultura é a lente pela qual a pessoa enxerga o mundo. Então, é como se ela fosse um óculos que a gente coloca. Essa criança, mesmo tendo nascido brasileira, com os genes, né, brasileiros, com todas as características físicas, no momento que ela vai para o Japão, com 6 meses, é criada pelos japoneses, convive com os japoneses, a alimentação dela é japonesa, as roupas que ela veste é japonês, tudo dela tem as características japonesas, é como se ela pegasse esse óculos do Japão e colocasse para ela enxergar o mundo, né? E aí é por isso que o japonês, lá no estádio de futebol, ele enxerga o mundo de uma forma diferente da nossa brasileira. Ele tem essa consciência, e a consciência ambiental, muito legal, ele tem essa consciência de saber que ele é parte do planeta, ele é corresponsável por tudo que acontece. Se ele pode diminuir o trabalho de alguém que faz a limpeza do estádio, ele deve fazer. A consciência dele grita. A consciência dele grita, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que aprender muito, né? Foi muito legal porque depois dessa Copa, desse exemplo, né, que se espalhou, a gente passou a ver outras torcidas repetindo o gesto e até em estádios de futebol, às vezes os jogadores eles deixam o estádio, o vestiário limpo, né? A gente viu em alguma, acho que na última Copa que foi na Rússia, eles passaram a deixar o vestiário limpo, né? Porque os exemplos bons também são repetidos, só que isso depende da consciência da gente, né? Então o aspecto cultural tem uma explicação muito grande do porquê determinados povos agem de uma forma em relação ao meio ambiente e outros povos agem de outra forma, tá? É meio que uma questão bem evolutiva mesmo, né? De pensamento, da consciência dizer o que é certo ou o que é errado, né? São países também, são culturas também que pensa muito o longo prazo, né? O médio e longo prazo, as consequências daquilo.
Então, e nós brasileiros somos muito de curto prazo. Esse é um problema também, né, da nossa cultura. Até, não sei se vocês já ouviram falar, né, tem uma brincadeirinha, uma frase que diz assim que a memória do brasileiro vai até a missa de sétimo dia, né? É uma brincadeira, mas se tem um certo fundo de verdade. Isso quer dizer que o brasileiro ele se preocupa muito com as coisas imediatistas, né? Agora a gente está vendo com todo esse problema relacionado ao meio ambiente na Amazônia, de desmatarem a Amazônia, isso são interesses o quê? Imediatistas, né? São pessoas que querem ganhar o dinheiro agora. E eles não estão nem aí se, por exemplo, aqueles recursos florestais estão sendo derrubados, se ali tem a cura tem possíveis medicamentos, a cura de alguma doença, se tem recursos florestais, se tem animais, se tem plantas medicinais ou de outras características, eles não estão nem aí, porque o pensamento é no curto prazo, né? Infelizmente a nossa cultura é muito de curto prazo no Brasil, e a gente sabe que outras culturas já têm esse pensamento mais de médio e longo prazo. Isso faz a diferença. Por que faz a diferença? Porque se eu tô com esse produto meu, aí eu comprei esse celular, usei ele durante 4, 5 anos, aí depois eu comprei um outro e eu pego e jogo fora isso, na minha cultura, na minha forma de pensar, eu pensaria assim, me livrei desse produto, né? Ele resolveu o meu problema quando eu precisava e agora eu jogo fora. Outras culturas, que podem ser até brasileiras também, né? A pessoa vai pensar assim, não, mas se eu jogo fora, o que vai acontecer com ele depois? Ele vai impactar, né? Aí eu me lembro, foi bom que eu me lembrei de uma coisa agora. Alguns anos atrás, deve ter uns 5 ou 6 anos aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve uma baita de uma enchente no mês de janeiro. E aí eu estava vendo a reportagem, né? Era em Porto Alegre. Lá eles chamam os rios, né? Os riachos de arroio, né? Os arroios, eles estavam transbordando, ou seja, estava chovendo muito. A população da região ali dos bairros jogava lixo no rio, né? Resolvendo o problema do curto prazo, e veio a enchente, um mês chovendo direto. O que acontece? Aquele lixo obstruía a saída da água e aí a água subia. Isso é lógico, né? A água subia e invadia as casas das próprias pessoas que jogavam lixo, a água invadia. E aí junto com a água vem o lixo que eles próprios jogaram, os ratos, insetos e vários outros problemas, né? Então, o mal se volta contra a própria pessoa que faz o mal, né? Então, essa questão do médio e longo prazo, às vezes a gente não pensa. Será que aquele lixo que eu jogar no rio, se amanhã ou depois tiver uma enchente, ele não vai se voltar contra mim no médio e longo prazo? Então, às vezes, não tem esse pensamento, né? De repente esse lixo aí vai ser foco de insetos, né? Da dengue e de outras doenças mais. Então, a gente precisa trabalhar esse nosso horizonte temporal, e isso está muito arraigado na nossa cultura, né? A nossa cultura ainda é muito de curto prazo, e isso é um problema para o meio ambiente. Os madeireiros lá que estão cortando as florestas na Amazônia, pensamento curto prazo, né? Muitas vezes estão desmatando ali para pegar aquela madeira, mas que vai resolver um problema de imediato, né? E vai criar outros problemas no futuro. Então, certamente, esses problemas que a gente está tendo agora, por exemplo, da pandemia e de outras doenças, né? Eu não sou especialista na área, mas pelo pouco que eu li, é também fruto do desmatamento, né? Então, esses animais aí, eles vão se aproximando mais das cidades que vão crescendo também e vão chegando nessas regiões, né? Então, a gente tem que começar a ter uma noção
que as coisas que a gente faz têm impactos futuros, né? E temos as mudanças climáticas aí, algo sendo bem discutido, a questão de efeito estufa. Ah, por que faz tanto calor e não fazia na época dos nossos avós? Provavelmente todos nós aí, se conversarmos com os nossos avós, eles vão falar assim, olha, na época minha não era tão quente assim, ou não era tão frio, né? É um impacto das coisas que fazemos. Então a cultura ela tem uma importância muito grande. Eu estou olhando aqui a lista, tá, do que eu coloquei. Tem um impacto, a educação ambiental é um fator super importante, mas aí eu queria destacar para vocês o seguinte, que é muito legal hoje que a gente tenha nas nossas escolas de ensino fundamental o estudo de educação ambiental, que os professores eles passem isso para as crianças. Só que eu vejo que acontece muito da criança aprende na escola, né? Ela fica feliz, vê todos aqueles ensinamentos sobre meio ambiente, mas ela chega na casa dela e ela encontra o pai e a mãe fazendo o contrário, né? Então o pai e a mãe acabam sendo um contra-exemplo do que ela está aprendendo na escola. E eles deveriam ter um reforço positivo, né? Olha, o que tu aprendeu hoje na escola? Ah, a gente aprendeu que tem que separar o lixo. Eu tenho que separar o lixo seco do orgânico, por exemplo. Então faça isso na tua casa. Ajude, faça exatamente, Gabriela. Tem que educar os adultos, principalmente para os adultos serem um reforço positivo para as crianças, serem um exemplo. Aí a criança olha na comunidade dela, os vizinhos fazendo tudo errado do que ela aprendeu, né? Então, se ela não tiver despertar essa consciência ambiental, o que vai acontecer é que essa criança comece a pensar assim, se o papai e a mamãe fazem errado, eu também posso fazer. Se o meu vizinho faz errado, eu também posso fazer. Então, pelo que eu já li, culturas como a Alemanha, o Japão e outros lugares, como as pessoas tendem a fazer o certo, as crianças e as pessoas olham e vê todo mundo fazendo certo, ela tem vergonha de fazer errado. Então vocês já devem ter visto que às vezes o brasileiro ele suja as ruas, né, joga papel no chão, mas quando ele vai lá para a Europa ou qualquer outro país, ele começa opa, não posso fazer isso, senão eu vou passar vergonha, né? Ninguém joga o lixo no chão, ninguém faz isso, ninguém faz aquilo. Tu começa a se policiar. E acontece, igual eu já ouvi falar, e acontece assim do brasileiro fazer o mesmo hábito que ele tinha aqui, por exemplo, jogar o papel no chão, e ele ser reprimido por alguém de lá. Ou alguém do seu grupo que está ali, olha, que não pode jogar papel, não é igual no Brasil, eles vão vir em cima, eles vão reclamar, ou tem alguém vendo na câmera, né? Então a pessoa passa vergonha. Por quê? Porque todo mundo está fazendo certo. Se tu faz o errado, tu é o errado mesmo, né? Agora, no ambiente está todo mundo fazendo errado, tu se julga no direito de também fazer o errado. E esse é um problema cultural nosso. É algo que a gente precisa resolver. Não estou dizendo que tudo no Brasil está errado, a gente tem muita coisa boa também, mas esse é um aspecto que a gente precisa trabalhar fortemente, tá? Eu queria comentar rapidamente sobre algumas coisinhas que são importantes, né? Eu vou ter 10 minutos só para a gente terminar a live. Alguns assuntos importantes na parte de consumo consciente, o consumo colaborativo, não sei se vocês já ouviram falar, mas as diversas plataformas que temos hoje, né, de compartilhamento de ideias, por exemplo, hoje tu não precisa comprar uma coleção da enciclopédia Barça, como tinha antigamente, mas tu pode checar informações no Google, no Wikipedia, em diversas ferramentas que tem para tu conseguir informações, nem que sejam iniciais. Eu, por exemplo, às vezes eu olho alguma coisa no Wikipedia, mas não que aquilo ali seja a fonte confiável. É a primeira fonte que eu vou olhar. A partir dela eu vou buscar outras fontes mais, digamos, mais confiáveis, né? Então a oportunidade de tu compartilhar, a ideia do consumo colaborativo é tu compartilhar coisas com os outros, tá? Essa é a ideia.
Então, o Wikipedia é um sistema de colaboração. Um outro que tem, você já deve ter ouvido falar, é o chamado coworking, né? Então, o que é? Tu tem um amplo galpão ou uma ampla sala na qual tu cria baias e as pessoas alugam aquele pequeno espaço no escritório, né? Então, tem alguém paga o aluguel geral, mas cobra pequenas baias ali individuais, né? Isso é compartilhar o mesmo espaço com vários empreendimentos, o coworking. A gente tem outros casos bem interessantes, né? Alguns já tem algum tempo já, tipo tu pegar uma empresa tipo a Localiza, né? Então, ao invés de tu ter um carro, o que tu vai fazer? Tu chegou numa cidade nova, tu não precisa ir de carro, tu pode chegar lá, vai numa empresa tipo a Localiza e aluga o carro. Ou então, hoje, modernamente, tu vai pegar um Uber, por exemplo. Então, tu não precisa ter o carro. Tu vai compartilhar, o motorista vai compartilhar o carro dele contigo e vai prestar aquele serviço de viagem, tá? Isso também é consumo colaborativo. Uma outra, ou economia compartilhada, também se fala esse nome. Outra coisa, por exemplo, tu vai fazer uma viagem lá para a Europa, por exemplo, e aí tu acha, tá muito caro esses hotéis. Aí tu entra num site tipo do Airbnb e tu aluga por uma curta temporada aquele apartamento lá no centro de Madrid, por exemplo, em que tem lá 3 quartos e tu tá uma galera lá, 3, 4, 5 pessoas, e vocês vão alugar por uma curta temporada. Serão 4 dias em Madrid, tu aluga o apartamento por 3, 4 dias. Né? Isso, quem está fazendo o aluguel está compartilhando o espaço dele com outras pessoas. Claro, cobrando, mas está compartilhando. Tá? Então tem vários casos, inúmeros casos de compartilhamento. É uma coisa bem nova e bem interessante. Com as redes sociais e internet, isso é muito mais potencializado. Um outro fator importante são as energias renováveis. Eu não vou falar muito sobre isso porque a gente comentou ontem, né? Então, painéis solares, energia eólica também. Então, existem hoje muitas possibilidades em termos de energia solar. Eu passo para os alunos um vídeo mostrando lá na Alemanha um recarregador solar. Então, às vezes, as pessoas ficam desesperadas, né? Porque o celular acaba a carga do celular, né? A bateria. Então, elas estão, por exemplo, isso acontece muito em viagem, né? A pessoa chega no aeroporto ou chega numa rodoviária ou no local e ela já está buscando onde tem um local para eu colocar o celular para carregar. Então, uma empresa lá na Alemanha, o que ela fez? Um carregador solar, né? Mas já tem em outros lugares agora, né? Qual que é a praticidade? A pessoa, em qualquer lugar, se tiver sol, ela recarrega aquele carregador, tipo esse aqui que eu estou fazendo, né? Mas esse não é solar. Ela coloca o celular, o sol vai alimentar o carregador, né? Vai fazer com que ele passe a ter energia e ele carrega o teu celular. Né? Então, tu vai usar uma energia gratuita do sol. Vai ser uma tendência grande a gente passar a ter equipamentos usando energia solar. Né? Quando eu fiz pós-doutorado na Espanha, eu tive a oportunidade de viajar em alguns lugares lá e é bem legal de ver como que está crescendo o número de veículos elétricos. Então eu tive a oportunidade de ver na Itália e na França estações, né, totens, estações de recarga de carros elétricos. Então é bem interessante, da mesma forma que tu pega aí, tu tem um liquidificador e tu coloca a tomada, né, e carrega ali, o liquidificador funciona, é a mesma coisa, né? Eles tiram do carro uma tomada, colocam nesse totem, nessa pilastra, né, que tem na rua e carregam o carro elétrico. Né? Aliás, eu tenho até a foto aqui para mostrar para vocês, vai ficar bem interessante. Bom, pessoal, tudo
feito ao vivo, né? Como diria o Faustão, é assim mesmo que funciona. Né? Aqui para vocês verem, olha. O carro elétrico, estão vendo? Ele está sendo carregado. Tá? Isso aqui, olha aí, Paulo. O carro elétrico sendo carregado com energia elétrica, carro elétrico. Isso aqui fica numa rua do lado da Torre Eiffel, tá? Eu não tinha nem visto, eu estava com o pessoal, aí eles falaram assim, Ricardo, tu que gosta aí de meio ambiente, olha lá aquele carro sendo carregado com um carro elétrico sendo carregado. Então, na mesma hora, eu fui lá e tirei uma porção de fotos dele, né, e acabei usando no livro. Então, o carro elétrico vai ser uma coisa que vai dominar os próximos, as próximas décadas, podem ter certeza, tá? E essas formas de mobilidade. Então, eu achei bem interessante, na época lá na Alemanha, na Europa, né, como eles utilizam muitos trens. Aqui no Brasil, trem para nós é sinônimo de Maria Fumaça, né? Aqueles trens da época do Império que te suja todo, né? Mas lá não, lá é diferente, são trens de alta velocidade, é como se estivesse dentro de um avião, né? Na verdade, eu acho a viagem de trem a melhor de todas. É muito legal tu ver aquela paisagem. Aí, se tu quiser comer alguma coisa, sempre tem um vagão restaurante, né? Dá para te ouvir filmes, tem televisão lá, como se fosse num avião. Para mim, é o melhor tipo de viagem ou de trem. Mas, infelizmente, aí volta o aspecto cultural. Nós, aqui no Brasil, nós temos a cultura, por exemplo, do trem, como se fosse uma coisa ultrapassada, uma coisa sem lógica, né? E a gente tem regiões, como aqui no Rio Grande do Sul, onde eu moro, região do Pampa, que são regiões planas. Eu sempre fico viajando e imaginando, né, como seria se um trem cortasse aqui o Rio Grande do Sul. Podia ser até um trem normal. Lá na Espanha os trens chegam a 150 quilômetros por hora, os trens normais. Os de alta velocidade pode chegar a 280, 290, é muito rápido. A viagem é muito rápida. E então, assim, a gente não tem essa cultura, né? Esse pensamento aí de sustentabilidade. Essa cultura nossa ainda precisa avançar muito com esses exemplos que a gente vê de fora. Bom, o Instagram já me avisou aqui, Ricardo, você tem apenas 1 minuto e meio. Para de falar. Então, gente, olha, alguns recadinhos rápidos. Meio ambiente não é moda, tá? É algo que veio para ficar. A gente precisa mudar a forma de pensar. Sustentabilidade e negócios caminham de lado a lado. As empresas precisam pensar sustentabilidade porque é uma forma de inovar produtos, fazer coisas diferentes, pensar fora da caixa, tá? Nós, consumidores, nós não queremos um produto que seja verde. Como eu falei ontem na live de marketing ambiental, não adianta tu ter um cotonete que não funcione, né? Que não exerça a função dele. Então, os nossos produtos, a gente quer sim que eles sejam ambientalmente responsáveis, mas a gente quer que ele tenha design, funcionalidade, cor, né? Que seja econômico, todas as características que nos interessam. Então, o ideal nesse mundo nosso é que as empresas e os governos criem valor sustentável e que nós adotemos práticas de consumo consciente, ok? Então, muito obrigado, valeu, Carlos Eduardo, Andréia, Paula, Gabriela e todos mais que estão na live. Foi um grande prazer falar mais com vocês. E amanhã, a última live da semana sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente e também sobre sustentabilidade empresarial. Muito obrigado, boa noite, se cuidem. Tchau.